assim. Aqui em Orlando? Aqui em Orlando? Aí em Orlando. Olha, Nós fomos com o professor Rafael. Que alegria, que alegria. Você sabe que a ideia de hoje também é nós contarmos um pouco dessa história, porque foi um marco para nós e será para outros empreendedores ter também essa formação, conhecer outros modelos de negócio, estar em outro país. Então, a ideia é contar um pouco também dessa história. Perfeito. Vamos em frente, pode gravar. E vocês, eu sugiro que vocês perguntem o que vocês quiserem, naveguem, e aí a gente vai trocando ideias. Fica tranquila. Eu não vou fazer vocês passar vergonha. Eu que fiquei com medo de fazer o senhor. Não. Então, vamos lá. Tá. Deixa eu só finalizar aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo e nós aqui estamos mais um episódio do nosso podcast Boss Mind. E hoje nós temos convidado, e é um convidado internacional. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, e nós, no nosso modelo de Boss Mind, que é o conteúdo que a gente disponibiliza para você, é para falar sobre como ser líder, como ser empresário, os bastidores das empresas, o que acontece no dia a dia, e, é claro, trazer muita informação para vocês também. Antes da Soraya se apresentar e o nosso convidado também, quero convidar você para compartilhar o nosso conteúdo. Mas antes de compartilhar, assista até o final. Depois você vai lá no grupo da família, grupo de empresário, aquele grupo que, de repente, colocaram você e você nem sabe por que está fazendo parte, joga o nosso link lá, porque eu tenho certeza que você descobriu qual é o seu propósito. É estar com a gente, compartilhar o nosso conteúdo e aprender muito mais. Sejam todos bem-vindos. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, mentora empresarial, educadora financeira, cientista contábil. E hoje vou ser uma aprendiz aqui, porque nós estamos com um convidado que, desde a primeira vez que a gente ouviu com a história da frigideira, nós decidimos segui-los e aprender. História antiga. Faz tempo, então, mas naquele momento nós decidimos que na nossa frigideira caberia uma baleia e vários peixinhos, então nada impediria a gente de desenvolver. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. A gente está num formato diferente, porque ele está lá hoje. Onde, gente? Ele está lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então, a gente não conseguiu alinhar a agenda para ele vir gravar aqui com a gente em São Paulo. Mas isso não impede a gente de derrubar as barreiras e realmente estarmos juntos. Anthony, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Comece se apresentando aí para a galera entender o porquê da nossa admiração e do nosso conceito em trazê-lo para fazer a diferença e expandir a mentalidade do nosso público. Olha, primeiro me sinto honrado e tenho maravilhosas lembranças. E sabe que quem trabalha com mentoria, quem trabalha com desenvolvimento humano, quem mentoria serve de conselho, de conselheiro em empresas, se você me perguntar qual que é o maior privilégio que um conselheiro ou um mentor pode ter, é quando você vê alguém que está numa plateia, ou alguém com quem você faz uma mentoria, ou você tem a oportunidade de trocar ideias, pega aquilo, recebe, somatiza e se transforma. Não tem nada, não tem valor, não tem preço, não tem nenhum tipo de precificação que compense a alegria que a gente sente quando vê que alguém pegou e a partir daí você vê decolar. E eu me lembro perfeitamente de uma vez que eu fui convidado a estar em Guarulhos, era uma Câmara de Comércio, vocês estavam lá, eu de fato contei essa história da frigideira, talvez vocês já devem ter contado para o público de vocês, mas eu vou abrir recontando essa história. Porque essa história tem a ver com vocês, essa história tem a ver com quem está neste momento ouvindo, essa história tem a ver com minha própria vida. Disse que tinha um jovem pescando e um velhinho pescando, os dois distantes, uns 60, 70 metros, não se conheciam, mas estavam se vendo. E o velhinho joga a linha, joga a isca, e ele pega um peixe enorme. Ele fica bravo, tira o anzol e joga o peixe na água. O jovem estava vendo aquela situação, falou,
mas por que ele está jogando peixe na água? Aí o velhinho joga de novo a isca e ele pega um peixe médio, pequeno quase. Ele fica todo feliz e ele guarda na geladeira. Aí o jovem foi à loucura, falou, pô, eu vou falar com esse velho. Quando ele estava vindo, o velhinho pega mais um outro peixe, muito maior. Mas rapidamente ele joga na água. E aí o jovem falou, senhor, por que o senhor está fazendo isso? Deixa eu fazer uma pergunta, por que o senhor pega o peixe grande e o senhor joga na água e o peixe pequeno o senhor guardou na geladeira? Simples, filho. Então me diga, por favor, olha, é porque minha frigideira é pequena. E essa analogia, que tem tudo a ver com programação neurolinguística, eu pergunto para todas as pessoas com quem eu falo. Tem outras, né? Então, mas eu sempre tento descobrir, ou sempre tento mapear, fazer um mapa, qual que é o tamanho da frigideira dessa pessoa que é teu interlocutor neste momento. Qual que é o tamanho da frigideira de você que está nos ouvindo, está nos vendo neste momento? Tem algum lugar do planeta, não sei de onde, não sei que hora, nem que dia. Mas se você está ouvindo essa história, tem a ver com o tamanho da tua frigideira. E eu me lembro perfeitamente, Soraya, me lembro de você, me lembro quando a Vera e vocês se animaram, convidei, falei se vocês queriam vir para os Estados Unidos, vocês vieram para os Estados Unidos, e falamos hoje a respeito do momento que nós tivemos junto aqui nos Estados Unidos, e vocês viram que tudo aquilo que tinha sido falado era real, que a coisa estava acontecendo, que de fato todo aquele mundo, todo aquele tamanho de frigideira era real, né? E vocês foram ampliando. Olha onde vocês estão. Eu me lembro perfeitamente de uma conversa que nós tivemos, muito primária. Vocês, dando início, ainda não tinham entrado firme na educação financeira. Vocês estavam no escritório de contabilidade. Mas olha hoje o tamanho, né? Quantas vidas vocês estão impactando. São teus clientes? São. Eles vão te pagar, alguns sim, outros menos. Mas o importante é o impacto que vocês estão fazendo na vida dessas pessoas. Vocês trabalharem com educação, eu sou apaixonado por educação financeira. Nós temos uma parceria em São Paulo com a DSOP, que vocês conhecem, DSOP, do Domingos, do Reinaldo Domingos, e onde eu vou, eu conto a história dele. Porque ele pegou o escritório monstruoso, que faturava milhões, e ele falou, não, eu vou ensinar as pessoas educação financeira. E ele foi trabalhar com criança, mais de 1 milhão de crianças impactadas. Hoje, estão tomando curso. E aí você vê gente com mestrado na área. Nós fizemos uma parceria na Florida Christian University para que eles façam um mestrado em Business Administration, em administração de empresa, mas com ênfase em educação financeira. E reconhecido aí pelo MEC. Nós fizemos, já temos mais de 150. Só na área de administração, com a DSOP entre 100 e 120 reconhecidos, hoje nós temos 750 diplomas, mais de 650 diplomas reconhecidos no Brasil, por instituições federais e estaduais, mas em algum momento nós começamos esse processo. E quando eu vi a educação financeira crescer, quando eu vi vocês julgarem a educação financeira junto com a mentoria, junto com a contabilidade, junto com o desenvolvimento, essa é a mola propulsora, é o trampolim que faz o empresário realmente viajar, se superar, potencializar, performar, né? Então, essa história linda desse início do relacionamento com a Soraya e com a Vera. E quantos anos faz? 7 anos, mais ou menos, Soraya? Quantos anos? 2019. Então, 6 anos. 5 anos. Não, 6 anos. 6 anos. Não, um pouquinho antes. Foi 5 anos, então. Mas um prazer estar com vocês. Eu não quero falar, porque senão tomam conta da conversa, e eu quero democratizar. Então, falem, perguntem o que vocês quiserem, eu respondo. Anthony, eu gostaria de te contar um pouquinho dos bastidores. Nós fomos para aquele evento de Câmara do Comércio, na verdade, nós estávamos num encontro de um sindicato para discutir convenção coletiva, e a gente foi entender o que ia acontecer para os nossos clientes. Então, éramos as únicas contadoras, recebemos o convite para ir até a UNG, né, a UNG Universidade de Guarulhos,
para esse evento de Câmara de Comércio. Lá conhecemos o professor Rafael Olivieri Neto, que é, assim, nossa, não tenho palavras. Partiu para a eternidade. Partiu para a eternidade, e ele vai ser, né? Com uma figura daquela não deixa de ser, eu acho. Sim. É verdade. É verdade. Seguramente ele está fazendo algum núcleo, alguma unidade da... Alguma conexão, né? Ele liga as pessoas. Certeza. E aí nós fomos lá verificar essa questão de como que faria para internacionalizar negócios, a fim de apresentar para os nossos clientes. Chegando lá, você apareceu no telão e apresentou, acho que era o Rodrigo da OMIE, que estava aí participando de um evento presencial. Naquele instante, a Vera, que odiava o microfone, pegou o microfone e falou, eu vou estar aí, você faz um vídeo comigo? E eu, como sócio, olhei para ela de pé, eu sentado, olhei assim e falei, eu não vou ficar, eu vou também. Só que nós, naquele momento, era maio de 2019, nós não tínhamos nem passaporte, tá? E em novembro de 2019, a gente desembarcou nos Estados Unidos, porque conseguimos passaporte, visto, local, pessoas, corremos atrás. E aí nós tivemos... Você está me emocionando. Mas é um pouquinho dos bastidores, né, do que a gente viu. Foi uma loucura. Mas a gente sabia que ia. E coloca o pé e Deus coloca o chão, né? Foi bem assim. E a gente, quando chegou aí, a gente viu e falou, cara, não é só internacional, não é só para os nossos clientes, não, dá para a gente também. Então, assim, gente, participem dessas experiências, vão conhecer. E, Anthony, conta para nós um pouquinho, como que surgiu esse negócio de fazer conexão Argentina, Brasil, Estados Unidos? Bom, a minha origem é italiana, minha família mudou para a Argentina, morei na Argentina até 15 anos, até os 15 anos. Aos 15 anos, por uma questão geográfica, onde eu morava, tinha muitos brasileiros que passavam por aí, e eu me apaixonei pelo povo brasileiro, e eu falei, eu vou morar no Brasil. E eu, com 15 anos, mudei para o Brasil. 15 anos. E eu fiz uma história linda, tive o privilégio de casar com uma brasileira, tenho filhos brasileiros, hoje todos americanos, e há 25 anos atrás a gente decidiu que vinha morar nos Estados Unidos, porque era o meu sonho, Brasil e Estados Unidos. E morando aqui, a gente foi para a área da educação, já trabalhava com a educação, continuo com negócios no Brasil, na Argentina e em outros lugares. Nós somos bem internacionais, a gente tem um DNA de internacionalização, e temos um negócio na Espanha, temos uma fintech na Espanha, como o Neobank, temos um negócio na Argentina, bom, e aí a gente potencializou isso, a tal ponto que hoje a FCU tem presença, não assim marcante, física, mas com estrutura, com representantes, etc., em 54 países. Somos full acreditada nos Estados Unidos, contrário a muitas instituições que estão aparecendo no Brasil que não tem nenhum tipo de infraestrutura, não existe, mas se diz que existe. A gente respeita cada um, o sol nasceu para todos, né? Então, só que o estudante tem que tomar cautela aonde que de fato ele está entrando, porque a partir do momento que você faz um mestrado, você faz um doutorado, você internacionaliza a tua carreira, se amanhã você for pego com um diploma fake ou com uma instituição que não tenha reconhecimento, você vai ter dificuldade. A partir daí, a gente veio para os Estados Unidos, eu comecei a participar do que era um seminário teológico. Nós somos cristãos, somos pessoas realmente de fé, e esse seminário teológico se converteu numa universidade. E a parte ministerial, a parte que tem a ver com a nossa fé, a nossa confissão de fé, ela ficou numa coluna. As outras colunas dizem administração de empresa, psicologia, área de counseling, né, psicologia para vocês. Inclusive, fomos a primeira instituição de ensino superior a ter coaching na grade curricular. Aí nós fomos para neurociência, aí nós fomos para outras áreas, educação, que nós somos bem fortes na educação. E aí se criou todo esse espectro, né? Então, que, entre outras coisas, o que a gente levou mesmo para o Brasil foi esse conceito
de internacionalização. Eu nunca vou esquecer, 2003, nós fizemos um primeiro evento sobre internacionalização, dia 1º de maio, e nós lotamos um lugar para quase 1.000 pessoas, porque era uma coisa que não era praticada, entendeu? Ok, a Fundação Getúlio Vargas tem um grupo a cada não sei quantos anos que vai para a Califórnia, mas isso que nós estamos vendo hoje, dessa pegada internacional, não existia. E o professor Rafael, nós convidamos ele em 2003 para desenvolver junto alguns projetos. Ele já tinha vindo para algumas instituições aqui, e a partir daí a gente desenvolveu esse movimento. Ou seja, pensa que nós temos mais de 750 diplomas reconhecidos no Brasil, mas nós devemos ter 3.000, 4.000 estudantes que fizeram mestrado, doutorado conosco, pós-doutorado, mais de 50 pessoas que são da Fundação Getúlio Vargas, professores, fizeram doutorado conosco. Então, essa é um pouco a história pessoal de internacionalização. Meus filhos são graduados aqui nos Estados Unidos, são advogados, uma carreira bem complexa, porque o advogado aqui não é bacharelado, é doutorado. É no doutorado que você gera o Juris Doctor. E nós fizemos da nossa própria experiência pessoal uma experiência de vida para os estudantes. Ou seja, hoje eu estive com um grande empresário do ABC, fabricante de caixa de papelão, ele tem toda, de ponta a ponta, né? Interessantíssimo, máquinas potentes e tal. Eu falei, amigo, você está perdendo tempo, venha para cá. Mas como tal? Depois de 2 horas de conversa, ele já está com o pé nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. Eu não ganho nada com isso, não tenho comissão, não tenho participação, mas o que eu te falei, Soraya, o fato de, numa palestra, você pegar o microfone e falar, e a gente trocar aquela ideia, você ter aquele impacto, e vocês se potencializarem, é a prova de que eu posso estar aqui no Orlando, numa temperatura de quase 40 graus. Se você jogar um bife no asfalto, ele frita, né? Mas nessa distância, hoje não existe mais. A distância não existe mais. Porque nós podemos estar presentes, quem está te ouvindo pode levar uma parte disso aqui para a vida dele, e isso é que realmente nos move como instituição. Você sabe, Anthony, que a ideia do Boss Mind é as pessoas ouvirem, né? Elas podem assistir, porque é gostoso assistir no canal do YouTube, mas a gente lá na plataforma do Spotify que você pode colocar para ouvir, e nós temos contado histórias, essas histórias de superação, nós contamos histórias dos nossos clientes, de empreendedores, né? De como eles estavam, quais foram as dificuldades depois da superação deles, até para o público também entender que é possível, né? E quando nós estivemos lá com o convite do professor Rafael na universidade, ali a gente estava buscando desenvolver o cliente. Mas quando você falou no telão, ao vivo ali, nós entendemos que primeiro a gente tem que nos desenvolver, aquilo tem que ser viável e para você tem que ser, de fato, um sonho realizado, que aquilo é possível para você conseguir falar para o outro. Só que só foi naquele momento que a gente entendeu isso. Eu nunca tinha feito uma viagem, a não ser por interior, uma única viagem de volta por interior, que levou em torno de 9 horas de ônibus. Depois disso, eu não tinha viajado, porque eu estava, me estabeleci em Guarulhos, filhos, marido, trabalho e tudo. E quando surgiu que eu olhei para você e falei, é possível, e que você falou assim para mim, se você vir, eu te prometo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu falei, gente, como assim? Né? Tinha um longo caminho a ser percorrido? Tinha. Na época, eu estava fazendo faculdade, tinha um trabalho. Aí, fazer a construção de uma renda extra, a questão do passaporte, porque muitas pessoas também param nesse processo. Ah, é difícil. Nossa, tem que fazer? Caramba, não é para mim. Né? Então, a nossa ideia de quando nós contamos a história é falar, é para você sim. Desde que você deseja, desde que você começa a entrar em ação e criar fazer uma construção de realização. E aí, quando você falou, olha que interessante, você falou assim, eu falei, Anthony, eu
Vera Araújo, eu vou até aí. Quando chegar aí, você vai falar desse jeito para mim? Você falou assim, se você vir para cá, eu falo. Estávamos no evento, imersão, uma semana, né? Nós passeamos no parque, aproveitamos, mas uma semana de imersão, de treinamento, de verificar como era possível. A gente teve a oportunidade de conhecer a universidade, né? Ali nós fizemos um workshop de negócios e tudo. Mas quando eu cheguei aí, tinha vários players, né? Claro, tirei foto, mas eu fiquei te procurando. E o mais interessante, mais assim que eu falo que foi maravilhoso. Eu olhava a Soraya no meu lado, né? Eu olhava assim, ela falou: o que você está procurando? Eu falei: o Antônio. Quando eu encontrar o Antônio, ele vai fazer o vídeo comigo, porque eu acreditei no que você disse. Aí, quando você passou, eu falei: onde o Antônio? Aí você fez assim: oi, tudo bem? Eu falei: sou a Vera. Você falou da Caleb, né? Eu falei: poxa vida, ele lembrou. Eu falei: vem aqui, você fez isso para mim, vem aqui. Eu e a Soraya grudamos, né? Chamou no cantinho e fez exatamente o vídeo como você prometeu. Da mesma forma que eu prometi que estaria lá e eu cumpri, você também cumpriu com o outro lado, que isso para gente, para qualquer pessoa que vai nos ouvir, faz total sentido. Você vive a realidade, você vive uma expectativa e a realidade é melhor que a expectativa. E foi desse jeito. Sabe, Vera, nós somos absolutamente reais. Isso. É isso que a gente fala para o público. Absolutamente reais. Primeiro. Segundo, totalmente acessíveis. Mostrou também isso, Antônio. Terceiro, não temos nenhum problema de mostrar vulnerabilidades. Porque na vulnerabilidade tem crescimento. E você pode ir com qualquer pessoa que nos conhecer. Mesmo com qualquer uma que a gente tenha tido qualquer tipo de conflito, ou de ajuste, ou de desafio. Ela vai te falar: eles têm palavra. Então, quando você constrói, não nos vendemos que nós somos. Se eu falo que vou ligar, eu ligo. Se eu falo que vou dar retorno, dou. Se eu falo que nós vamos gravar a tal hora, posso ter um ajuste de agenda, porque é complicado. Estou junto. Meus filhos são assim. E eu vou te contar uma experiência que talvez seja uma mentoria para quem está ouvindo ou vendo agora. Antes de casar com minha esposa, e aparentemente não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas se vocês souberem pegar isso, vocês vão ver que tem tudo a ver. Tudo a ver. Antes de casar com minha esposa, eu namorava uma brasileira, em São Paulo. A família dela, trilionária. Não era milionária, trilionária. E eu, começando minha vida. Morava num apartamento alugado, andava num carro bom, tinha uma moto boa, porque eu comecei a ganhar dinheiro cedo, sempre fui empreendedor. E em São Paulo fui para o mercado imobiliário, peguei uma veia, comecei a ganhar dinheiro com isso. Bom, e fui. E eu começo a sair com essa moça. Quem estiver nos vendo agora, preste atenção, porque aqui tem uma mentoria real para a tua vida. E um dia, eu estou para sair para jantar com ela. Aí o pai dela chega e fala: onde vocês vão? Não, estamos indo jantar. Não, vamos sair junto. E o pai dela tinha um outro nível totalmente diferente. Pensa, a melhor Mercedes que existia no mercado, mansão. Eu morava num apartamento no Jardins, pequenininho. Nós vamos jantar. Tá. Vamos no Rubaiá. Perdão. Vamos no 150 nightclub, no Maxud, que tinha um jantar especial, uma coisa no Maxud Plaza. Naquela época era o hotel. Com Rubaiá teve outra história. Aí, vamos lá. Quando eu vi que ele começa a pedir champanhe francês, vinho não sei onde, vinho do outro, eu falei: meu Deus, quando eu rachar essa conta, estou frito. Vem a conta que eu faço de tudo para entrar com. Falei: vamos dividir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, então a próxima é a sua. Tá bom, então a próxima é a minha. Ok.
Mas a conta, eu vou te falar assim, é uma conta hoje uma conta de R$ 5.000, R$ 6.000, não dá para te falar. Champanhe, vive glicou, não sei o quê, não sei o que lá. Tá bom. Eu continuo namorando essa menina, passa um mês e meio, e ele vem dizendo, vamos jantar, não vamos. Falei, meu Deus, agora continue. E aí nós fomos no Rubaiá, e ele fez a mesma coisa, vinho de primeira, não sei o que lá, tal. Veio a conta, falei, não, essa conta é minha. Ele falou, não, deixa que eu pago, cara. Falei, não, essa conta é minha. E eu banquei o mágico, naquela época eu associava cheque para pagar a conta do restaurante. Fiz o cheque, aqui, pá, paguei a conta. Por dentro estava borrado, porque a conta era o valor do meu aluguel do mês. Do mês. Bom, fiquei quieto, não falei nada, aguentei o tranco. Passa um tempo, mais um mês, uma coisa assim, ele volta com o terceiro convite. Quando ele volta com o terceiro convite, eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou. Mas por quê? Falei, olha, deixa eu ser bem claro. Eu não vou porque o pique que o senhor tem não é o meu pique. Falei, mas, então eu não consigo acompanhar o seu pique, eu estou em outro momento da minha vida, e eu prefiro sair com ela no meu pique. Falei, mas, pô, nunca nenhum amigo desse, nunca nenhum, desculpa a terminologia que ele falou, nenhum mundão que sai com ela e paga uma conta. Você pagou porque você quis, porque você insistiu. E eu vi que você tem brio. Falei, pois é. Falei, mas como eu tenho brio, eu não vou permitir que você pague a conta para mim, então eu prefiro não sair. E chega a mãe dela, na hora, e fala, olha, já que estamos aqui, por que a gente não aproveita e você fala um pouco de você? Você fala um pouco da sua família, você fala um pouco dos seus pais, da tua origem. Aí eu olhei para ela, eu era bem tardio. E eu falei, olhei para ela e falei assim, o que a senhora quer saber? O meu Pedrigui? Se a senhora quiser saber o meu Pedrigui, eu quero lhe falar que o meu Pedrigui começa comigo. O cara olhou para mim, olhou para ela e falou assim, toma! Falou para ela. Como ele era criador de boi, a partir desse momento ele começou a usar isso. De uma forma, depois a menina me contou. O que tem a ver isso com a tua história, Vera, ou com a tua história, Soraya, ou você que está nos ouvindo ou vendo neste momento? O infinito amor e a infinita misericórdia de Deus te deu a oportunidade de você gerar o teu próprio Pedrigui, independentemente de onde você veio. Não importa onde você nasceu. Não importa quem teu pai, se você o teve, foi ou é. Não importa qual que era a humildade do teu lar, a simplicidade ou a grandeza da tua pobreza. O que importa é a atitude que você toma a partir de um determinado tempo para falar, a partir de hoje, eu faço a minha vida acontecer. Vocês fizeram a vida de vocês acontecer. Vocês saíram. Vocês tomaram atitude. Vocês tomaram atitude. Vocês saíram de Guarulhos. Vocês fizeram um passaporte. É atitude. Tem um monte de gente com um monte de título. Tem um monte de gente com um monte de dinheiro. Tem um monte de gente que tem uma origem maravilhosa, um Pedrigui, que, meu Deus, mas não tem atitude. Então, quando a pessoa entende que não é só a Vera, que não é só a Soraya, que não é só o Tony, que você, com atitude, consegue transformar e você se torna protagonista da tua própria história, e você muda a tua história, a coisa começa a acontecer. Isso acontece com a empresa. Isso acontece com a tua vida. Isso acontece com a tua família. Isso acontece com teus filhos. Então, o que é o mais importante? Peraí, essa palavra veio para mim, fez rema, estou falando de você, fez rema, eu nunca andei de avião, mas vou andar, eu nunca tirei um passaporte, mas eu vou tirar, eu nunca tirei um visto, mas eu vou tirar, e hoje você está fazendo um evento internacional, porque isso aqui é um evento internacional, eu estou em Orlando, nos Estados Unidos da América, no estado da Flórida,
como chanceler da Florida Christian University, falando com o teu público, não é comigo, com o teu. Então, o que tem de prático nisso? E aí, nesse momento, quando eu falei isso para aquela mulher, pessoas boníssimas, comigo eles foram maravilhosos, donos de ser frigoríficos, toda uma história. Eu tinha ido buscar na Itália qual que era o bração da família. E o bração da família falou, mas que estranho, tem um gladiador, tem isso, tem aquilo, talvez umas bandeiras, mas não tem nada a ver comigo. Passou um tempo e eu desenvolvi um bração da minha família, a partir de mim. E esse bração tem 4 pontos fundamentais. Eu posso mostrar. Primeiro ponto fundamental, a unidade familiar. A unidade. Está representado por mãos dadas. Segundo quadro, a fé. Então, somos unidos em Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, tem um cacho de uva formoso. Por quê? Porque uva representa produtividade. E último, um leão de lado, maravilhoso, que representa honra, principalmente honra, representa autoridade, se marca, o leão tem um monte de significados, né? E a partir daí, a minha família começou a se mover nesses valores. E eu casei nesses valores. Agora, isso aí eu fiz porque eu sou o Tony Portiglietti? Não. Isso aí a Vera pode fazer. A Soraya pode. E você que está nos vendo, ouvindo neste momento, você fala assim, peraí, que valores movem minha família? Agora, esses valores vão para a empresa. Esses valores vão para a instituição. Esses valores vão para a tua vida. Esses valores vão para teus filhos. E eu não estou falando que eu posso ligar agora e pedir para que alguém me traga, e você vai ver e você vai ficar chocado. Chocada com como que está bem representado isso. E a partir daí você começa a se mover nesses valores. Engraçado, porque essa menina, porque eu sempre tive muito respeito e admiração por toda a família, ela casou com pessoas muito prósperas. Mas quando eu falei com ela, já estava no 3º casamento. No 3º casamento. E mais, ela nunca conseguiu decolar. E não quero aqui com isso fazer, eu sou bom, não, mas é para vocês entenderem. Estou casado há 39 anos com a mesma mulher. 5 anos de namoro, tenho filhos maravilhosos, tem todo um legado que se deixou. Por quê? Porque teve no momento princípios, teve no momento legado, teve no momento projeção, sabia para onde estava indo, para onde estava caminhando. Então, quando você se move em princípios, tudo fica mais fácil. Agora, para isso você tem que ter humildade. Então, isso aqui não é uma conversa de mentoria. Aqui vocês, se vão falar de contabilidade, vocês vão me dar um show. Então, mas de algumas outras coisas eu posso mentorar. Então, isso se chama, tem 2 sistemas de ensino. Tem um sistema de ensino que se chama pedagógico, quando é de cima para baixo, e você tem que engolir aquilo que eu sei, e você tem que me provar que sabe alguma coisa. E tem outro sistema que se chama andragógico. Então, é quando você tem a humildade de entrar numa roda como essa, e se a Soraya falar sobre impostos, né, ela vai dar um show. Se falar sobre educação financeira, ela vai dar um show, ou você ver em outra área, e eu posso ouvir e agregar algum valor. Então, isso aí se chama sistema andragógico de cima. E isso é o que eu tenho buscado fazer toda a minha vida. Ou seja, aquela pessoa que vocês vão promover, entenda o seguinte, nós estamos compostos por um triângulo, que no Brasil se chama chá, todo mundo chama de chá, mas é muito mais do que isso, que é conhecimento, habilidade e atitude. É um triângulo.
Na base está o conhecimento. Esse conhecimento, para algumas pessoas, dependendo do perfil de personalidade, não sei se vocês sabem que nós trabalhamos muito com perfil de personalidade. Nós temos uma empresa que promove isso. Aliás, dia 26 e 27 de julho, agora, nós vamos ter uma certificação para que as pessoas que gostem disso, para projetarem. Nós fizemos isso com a educação financeira. Muitas vezes, a educação financeira, o grande desafio é o perfil de personalidade da pessoa, não é o conhecimento. Bom, então, voltando um pouquinho, quando você trabalha no conhecimento, dependendo do perfil de personalidade da pessoa, ele fala assim, eu posso perguntar aqui, se conhecimento, habilidade, atitude tem 100% e creio que são 73% das pessoas melhor pagas do planeta sempre colocaram essas 3 palavras no seu desenvolvimento pessoal, conhecimento, habilidade, atitude, o que se descobriu com essas pessoas que o que faz crescer é a proporcionalidade do uso de cada uma dessas palavras. Então, se você pegar uma pessoa analítica, ele vai te falar, conhecimento, quanto que é? 90%. Se você falar para uma pessoa um pouquinho menos analítica, ele pode falar outro número. Mas, dependendo de como se estrutura este processo, é importante você saber que conhecimento é apenas 15%. 15%. 85% é habilidade e atitude. E eu vou mostrar para vocês, na vida real, no reality show, como funciona. A Vera tem uma comadre e amiga que se torna parceira e monta um escritóriozinho de contabilidade em Guarulhos, ou trabalham para um terceiro, seja lá o que for. Bom, elas fizeram contabilidade. Elas entendem contabilidade? Entende. E elas estão desenvolvendo? Estão. E qual que é a mensalidade que elas cobram? Bom, ela está cobrando R$300 por mês. Ok. Elas conhecem? Conhecem. Elas são responsáveis? São. Mas peraí, elas não graduaram junto com o Joãozinho, que montou uma empresa, que hoje está fazendo não sei que coisa, que está milionário? Graduaram. O conhecimento era o mesmo? Não, não. Aquele cara lá, na realidade, era irresponsável. Mal ia na aula. Não sei nem como passou. Mas por que ele ficou milionário? Porque ele pegou aquele pequeno conhecimento que ele adquiriu, agregou habilidade, agregou atitude e ele potencializou. Mas aí vem um dia a Vera, vai na ONG, vai não sei aonde, vai não sei aonde, se junta com o senhor e fala, peraí, isso aqui não é para o cliente, não. Isso que esse cara está falando é para nós. Então, eu vou sair do conhecimento e eu vou para a atitude. Vou pegar meu passaporte. Vou tirar o visto. Vou fazer não sei que coisa. Vou fazer não sei que outra coisa. Vou fazer não sei que outra coisa. E você começa a potencializar. Então, aquele conhecimento que representava 60%, 70% do negócio de vocês, ele passa a ter um valor menor. Mas não é que vocês abandonaram o conhecimento. É que você está potencializando o conhecimento. Você ampliou a habilidade. Através do quê? Das relações humanas, da comunicação, porque a Vera não falava, e de repente ela detona a falar, porque não sei o quê, porque, aqui abro um parêntese, e não é que eu estou viajando. Teve um presidente americano que falou, aquele que sabe pensar, mas não sabe transmitir o que pensa, ele desce ao mesmo nível do que aquele que não sabe pensar. Vou voltar. O que sabe pensar,
mas não sabe transmitir o que pensa, ele vai para o mesmo nível do que aquele que não sabe pensar. Então, se vocês sabem pensar, se vocês têm um conhecimento, vocês começam a falar, aumenta a habilidade e manifesta a atitude, e vocês começam a fazer funcionar aquele conhecimento na proporcionalidade, diminuiu, porque vocês potencializaram ele. E ele sai de Guarulhos, ele vai para São Paulo, ele pode ir para Brasília, ele pode ir para o Rio de Janeiro, ele pode ir para Belo Horizonte, ele pode ir para Minas Gerais, pode ir para o Paraná, pode ir para o Rio Grande do Sul, pode ir para Orlando, pode ir para onde vocês sonharem, porque acabou o limite. A frigideira se expandiu de tal forma que você pega o jeito de levar ela ao tamanho que te convier. Que incrível, eu ficaria horas e horas ouvindo, é muito bom. E são tantas coisas assim que passam filme. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, nessa questão do pedigree. E eu sempre posiciono que a partir de mim, a minha família começou a acreditar que é possível estudar, que é possível fazer uma faculdade, que é possível se formar, que é possível viajar, porque até eu não tinha. Não era possível. Então, era a mentalidade da família inteira era, isso daí é para outros, não é para gente. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a trazer, todo mundo falava, mas você é diferente. Eu falava, não, eu sou igualzinho. Eu tenho o mesmo sangue que vocês, eu tenho a mesma origem que vocês. É possível, gente. Você só tem que se esforçar um pouco mais, meter as caras e ir lá e fazer. Então, olha que lindo, você acabou de dar um nome, eu criei meu pedigree, eu não sabia. Você Adorei! Você criou teu pedigree. Você criou teu pedigree. É. E você pode pegar e fazer um bração com aquilo que você acredita. E a partir de hoje, se alguém te fala, peraí, você está falando do meu pai? Pô, meu pai virou um alcoólatra, estou falando do meu. Quando eu tinha 3 anos e meio, meu pai virou um alcoólatra. Mas eu, pela graça de Deus, nunca bebi. Meu pai fumava, eu nunca fumei. Único filho. Quando meu pai se divorciou, eu fiquei com ele até os 7 anos e meio. Então, agora, ou você se vitimiza a vida inteira, ou você usa tudo isso para falar, peraí, é isso que eu não quero. Eu vou para outra. Eu sou protagonista do meu desenvolvimento. Eu sempre fui próspero, mesmo estando duro. Porque nunca tive mentalidade de pobreza. Nunca. Nunca. Muitas vezes, até demais. Muitas vezes até demais. Porque eu andava de Porsche, e não é aqui para Snowbar, mas mais tinha o dinheiro para pagar o aluguel e o imposto e não sei o quê, e o condomínio e tal. Mas a minha mentalidade era uma mentalidade de riqueza. E não estou falando aqui que, cuidado que se confunde o que é humildade com o que é pobreza, com prosperidade, o que é riqueza. Tá? Prosperidade é outra coisa. Prosperidade não está no dinheiro, está na tua mentalidade. Prosperidade está na tua mentalidade. E nos momentos de maior dificuldade financeira, eu nunca perdi a visão e o posicionamento de prosperidade ou de riqueza que estava sobre mim. Era nobreza. Eu sempre me considerei nobre. Ponto. Me diga que eu não sou. Quem é você para me dizer que eu não sou? Quem é você? Não, mas peraí, você está me falando da nobreza do teu bisavô. Não, eu estou falando da minha. Porque sobre esta eu tenho controle. Principalmente se eu for filho de Deus. Se eu tiver o privilégio de conhecer o Senhor, eu sei o que Deus tem para mim. Então, se eu sou filho de Deus, qual que é o meu limite? E teu pai e a tua mãe? Não, peraí. Deixa eu te falar, eu amei meu pai, minha mãe, ambos falecidos, cuidei até o último dia, mas aí eu vou lá para o Khalil Gibran.
Teus filhos não são teus filhos. Teus filhos são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmos. E aunque eles venham de ti, eles não te pertencem. Porque eles pertencem à casa do amanhã, que você não pode visitar nem mesmo em sonho. Você foi apenas um arqueiro que impulsionou a flecha para projetá-los. E a partir daí, é o que a Soraya quiser. Ou você vai para ser uma contadora global, e você pode dar outros saltos de qualidade, porque você pode abrir empresa aqui nos Estados Unidos, e eu te dar as dicas, e você pode ter um endereço aqui neste prédio, e você pode internacionalizar seus clientes, etc, etc. Ou você pode ir para o... Como que é aquele lugar onde tem o crack, lá em São Paulo? Como que é? Cracolândia. Ou você vai para a Cracolândia. Você escolheu ser global. Alguns escolheram a Cracolândia. Tá certo, tiveram alguma fratura emocional, mas você também teve. Eu também tive. E sabe por que você está onde você está e eu estou onde eu estou? Porque não tivemos fraturas. Só que elas nos fortaleceram. Elas nos projetaram. Elas nos tornaram protagonistas da história. Para outros, não. Que pena. Que pena. Anthony, um pouco antes de nós entrarmos aqui no nosso bate-papo, né, que tá sensacional até agora, assim, que, olha, eu falo, eu não vou nem interromper, mas eu não me contei. Eu tô na terceira edição de um livro, né, que eu nem imaginava ser coautora ou escrever, e aí é contar a nossa história, né, relatar a nossa essência, as dificuldades que a gente passou, até para as outras pessoas, quando pegarem esse conteúdo, eles lerem, né, as mulheradas principalmente, e falar, é possível. E eu estou no terceiro, e esse eu estava relendo, porque o primeiro você coloca na emoção, o outro você fala, não sei, no terceiro você fala, gente... E aí eu escrevi parte da história, porque faz total sentido para o capítulo do livro, e ali eu comecei a relatar sobre meu pai, minha mãe, meus irmãos, que nós somos um total de 6, né? As dificuldades que nós passamos, ali eu só fiz um breve relato, porque nos anteriores eu contei a história toda. E aí, em dado momento, eu finalizei e falei, eu ainda tenho direito a mais 2.000 caracteres, porque nas edições de coautoria você tem uma quantidade de caracteres. Tenho mais 2.000 caracteres. Espera aí que eu deixei de colocar uma parte muito importante, que é a questão de quebrar o ciclo, né, que a gente vem, né, a gente tem uma história, o pai que optou por conta também das fraturas deles e tal. E aí ali eu resolvi colocar que eu honro meu pai e minha mãe pelas histórias deles e o que eles puderam me proporcionar até o momento que puderam. Né? Dali para frente, me deram uma nova oportunidade e eu aproveitei essa nova oportunidade. Né? Com buscar conhecimento, de estar no meio das pessoas, claro, errar, acertar, porque faz parte também, né? A gente não acerta todos os dias e faz... o que nos constrói também são os erros. E aí eu falei, eu vou utilizar esses 2.000 caracteres que eu tenho direito, nos 6.000, né? E vou colocar mais esse trecho. Quando eu finalizei, falei, era isso que faltava. Fez total sentido colocar o honrar, o validar, ou falar um pouquinho sobre os irmãos, cada um na trajetória deles, finalizar dizendo, nós resolvemos, né, por atitude, por decisões, estar onde nós estamos hoje. Porque foi a minha decisão, né, que me trouxe aqui, a minha atitude, como você explicou muito bem, e aí a gente, conforme você vai falando, eu falo, nossa, que legal, nossa, faltou isso aqui, em certo momento. Mas dá tempo da gente corrigir. E é muito bacana, é muito legal, é muito gostoso. 2019 foi realmente tem uma coisa que eu agregaria aí nesse finalzinho que você comentou, que é o seguinte, o pai e a mãe a gente honra, isso aqui é bíblico, isso aqui é mandamento. Honra pai e mãe. Não fala nem irmãos, honra pai e mãe. Para quê? O que diz a palavra de Deus? Para que te vai bem
todas as coisas. Isso. Para que os teus dias se prolonguem na terra. Não diz se teu pai era alcoólatra ou não, não diz se separaram ou não, não diz se era biológico ou não, não diz. Honra. E se você, por qualquer motivo que está nos ouvindo, não tem um pai, de repente você é adotado, honra a memória. Porque por algum motivo a tua vida foi parar onde foi parar. Mas agradeça o fato de você ter o sopro de vida. E a partir daí, a partir disso, é que você constrói. E você tem o direito de fazer o teu pedreguinho. Então, desde o primeiro dia, minha mulher sabe a minha história inteira. Eu levei para a Argentina e sabe onde eu nasci, a casa onde eu nasci, meus filhos sabem onde que eu nasci, onde que vivi, onde que eu cresci, quem são meus pais, quem são... Aliás, eles conheceram todos. Quem que é a família, de que se trata. Essa é a minha história. Agora, a que eu construí é esta aqui. E a partir dessa história que você constrói, porque, por exemplo, quando alguém não se vulnerabiliza, deixa transparecer para as pessoas normais, que nós também somos, que só nós podemos porque temos o pai, ou porque teve a mãe, porque teve isso, porque teve aquilo. Não, cara. Não importa o que você tem. Não importa de onde você vem. E aí nós estamos falando de tudo isso, você fala, peraí, elas são contadoras, eu achei que vocês iam falar da empresa. Quer que eu te fale uma coisa? Nós estamos falando de empresa. Porque a empresa também vai sentir as tuas fraturas emocionais. Ela vai crescer na proporcionalidade que você crescer. Como elas. São contadoras, elas entenderam que o negócio não era só para o cliente delas, que era para elas, e a partir daí ela começa a se desenvolver. Essa história é para você que está nos ouvindo agora. Você quer empreender? Para empreender, você tem que trabalhar as suas fraturas emocionais. Você tem que entender quem você é. Você tem que ter autoconhecimento, saber qual é o teu perfil de personalidade. Dia 26, 27 de julho, nós vamos ter essa certificação. O que nós fazemos com isso? É para que a pessoa entre na profundidade do seu ser. Quem eu sou? Qual que é o meu verdadeiro perfil? Aonde é que eu tenho que trabalhar para dominar minhas ansiedades? As minhas ansiedades me fazem ser agressivos, as minhas ansiedades me fazem comer, as minhas ansiedades me fazem não trabalhar, não dormir, trabalhar demais, ou não trabalhar, ou isso, aquilo, tal. Então você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você começa a adquirir inteligência emocional. Na inteligência emocional é que você vai encontrar o equilíbrio. Quanto mais Deus, mais flexibilidade. Quanto mais flexibilidade, mais inteligência emocional. Quanto menos inteligência emocional, mais os perfis se tornam inflexíveis. Mais dominância, mais extroversão, mais ou menos paciência, etc, etc, etc. Quando você se aprofunda nisso, você atinge a flexibilidade. Na flexibilidade, você domina o teu perfil, você começa a ter um outro domínio das coisas, você começa a entender qual que é a característica de cada perfil de personalidade, você começa a entender teu marido, a tua esposa, os teus filhos, você começa a dar um perfil diferente para a tua empresa, e aí você sempre vai ter livros para escrever. E voltando um pouquinho ao que a Vera falou, se você tiver um pai ou uma mãe, por mais canalha que tenha sido, honre. Porque o lucro não é dela, é teu. A bênção, ela vai ser abençoada, mas a bênção é tua. Até o último dia, eu fiz tudo o que podia pelo meu pai e pela minha mãe. Só que meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e meio. Minha mãe, por um ano, tentou se aproximar, meu pai não deixava, foi um horror, tem toda uma história longa. E minha mãe casou de novo e foi morar na Europa. E eu fiquei com meu pai. Até o último dia de vida, eu trouxe minha mãe de Itália,
morou comigo até o último dia, foi tratada como uma rainha. Ela falava que ela se sentia como uma rainha. Ela viveu bem? Viveu. Mas eu vivi muito melhor. Eu estou querendo aqui fazer uma negociação de quem viveu melhor. Por quê? Porque você fez a tua parte. E aí você fala, isso aí, que impacto tem? Isso vai impactar a tua família, porque teus filhos vão ver como você tratou, e teus filhos vão viver coisas parecidas amanhã com você mesmo, ou você mesma. E, além disso, você vai prosperar de uma forma absolutamente diferente. Então, vamos lá. Se a palavra diz, para quem é cristão, para quem crê, eu não tenho preconceito nenhum se você é católico, se você é espírita, a religião que você tiver. Mas se você for crer em Deus, você fala, Deus existe, você é um crente. Então, se diz lá que se eu honrar, eu prospero e tenho mais dias, tem que ser muito criativo para entender o que acontece se não honrar. Significa que eu não vou prosperar. E significa que meus dias não vão ser tão longos. Então, na pior das hipóteses, por uma questão de inteligência, honre. Honre, mesmo que te doa, honrar. Mas quando eu coloquei aquele leão no nosso coração, eu fui justamente como honra. Honra. Honra de pai, honra de mãe, honra de irmão, honra de parceiros, honrar as pessoas que de uma forma ou outra te conhecem. Ou seja, a Vera me ligou, a Vera mandou mensagem, porque eu gostaria assim, assim, assim. O que está sendo honrado? Está sendo honrado uma história que em algum momento você acreditou, então você vive de honra em honra. Quem honra é honrado. Então, tudo isso tem a ver com a tua empresa, tudo isso tem a ver com o teu desenvolvimento empresarial, tudo isso tem a ver com o empreendedorismo, tudo isso tem a ver com prosperidade, tudo isso tem a ver com riqueza. E não falo apenas da riqueza financeira. Riqueza, quando alguém me pergunta alguma coisa, se eu sou você é um homem de sucesso. Eu falo, sou. Por quê? Porque eu tenho o privilégio que talvez meus filhos vão ter alguma dificuldade de ter. Talvez seja a única dificuldade que eles têm no futuro. De fazer sucessores melhores do que eles próprios, como eu consegui. Fazer com que meus filhos sejam melhores do que eu. E que nos honrem, que prosperem, que estejam aí. O Bruno hoje é o reitor da universidade, o Stefano, os dois são advogados. Sejam um advogado extremamente próspero, a família esteja unida, são maridos exemplares, apaixonados pelos filhos. O que é isso? Honra. Que vem de onde? Da honra que eles viram. Que vem de onde? Daquela vibração que em algum momento se colocou como honra e como nobreza. E estamos falando exatamente a 1h03 e 1 minuto. Perfeito. Anthony, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Foi importante para a gente também poder compartilhar com você a importância que você teve na nossa vida, no nosso desenvolvimento, naquele momento. Eu sei que vocês devem ter recebido milhares de relatos, mas era importante para nós podermos te honrar dessa forma. Então, muito, muito obrigada. Agradeço de coração. Vera, sucesso, que Deus te abençoe, que vocês prosperem, que vocês tenham cada dia mais clientes, que internacionalizem clientes e que eles vejam em você assim um exemplo, em vocês, né? Um exemplo de empreendedorismo, de performance, de prosperidade. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes. Que Deus abençoe vocês. E a você que está nos ouvindo, que talvez está falando assim, mas espera aí, o que fica de tudo isso? Eu te diria uma coisa muito simples, que você nunca vai esquecer o que eu vou te falar agora. Porque é tão simples que dói. Nunca desista. Nunca, nunca desista. Nunca desista.
Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Obrigada. Deus abençoe você também. Muito obrigada por aceitar o convite. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, Boss Mind. Estivemos com o nosso querido Anthony, que teve a oportunidade de compartilhar com você um pouquinho do que nós tivemos lá no passado, em 2019, né? E de lá para cá resultou em tudo, em toda essa construção. Eu e a Soraya, né, Sô, estamos gratificadas, honradas de tê-lo aqui neste momento. E também vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Acompanhem, fique atento, porque nós temos novidades e tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Beijo, tchau. Beijo, tchau.